Vamos falar aqui do trabalho do Elian. O que acontece? Quando a gente está aprendendo, e a gente sempre está aprendendo, a gente precisa ficar muito atento a uma questão que eu percebo muito em vários alunos, que é a dedução do que você precisa aprender ou do que você tem dificuldade. O que é essa dedução? Vou dar um exemplo. Quando a gente está ali aprendendo, a gente deduz que a gente tem algumas dificuldades em determinados pontos. Eu tenho dificuldade, que nem vários alunos já chegou para mim e falou, eu tenho muita dificuldade de fazer textura de pele. Só que daí a hora que ele começa a fazer os desenhos, eu percebo que ele tem muitas outras questões antes da textura de pele para ser melhorado. Então, eu preciso trabalhar em todas essas questões primeiro, porque a textura de pele é o final, sabe? Só que o aluno, ele acha que o problema é a textura de pele, e não é a textura. Ou o aluno vem e fala para mim assim, eu tenho muita dificuldade de fazer desenho de barba. Só que daí você pega um desenho de sobrancelha de um desenho que ele fez e não é legal. Ou seja, ele não está com problema de fazer desenho de barba, ele está com dificuldade de fazer pelos e criar harmonia entre os pelos. Só que isso também pressupõe uma outra coisa que ele precisa desenvolver, que é a questão do movimento manual. Eu preciso entender se a dificuldade dele está na percepção ou na coordenação motora na hora de fazer. Por isso que as aulas presenciais ou os workshops, eles são mais assertivos do ponto de vista do feedback do que as aulas online. Por quê? É uma questão que é muito orgânica. Quando eu vejo alguém desenhando, eu percebo que onde é a dificuldade dele, se está na coordenação motora, no movimento ali da mão, no jeito de fazer, ou se está na percepção. É mais falta de prática ou é mais falta de observação? Todas essas questões, elas são importantíssimas, porque cada uma delas é uma variável nessa equação do aprendizado. E a questão é que quando a pessoa ela chega para fazer uma aula, ela tem muito pouca consciência da quantidade de variáveis que envolvem o processo de aprendizado. Ela julga aquilo que ela faz, ou ela julga aquilo que ela sabe, pelo resultado que ela alcança, e não pela consciência que ela tem da quantidade de variáveis que estão presentes no processo de aprendizado daquela habilidade, ou para chegar àquele resultado. E a gente, como professor e com experiência dando aula a diversos alunos, a gente percebe exatamente os pontos onde aquelas pessoas ou aqueles alunos têm algumas dificuldades. Às vezes, a dificuldade já começa até mesmo na comunicação. Às vezes você explica uma coisa de um jeito, a pessoa entende de outro jeito, ou ela entende de uma maneira enviesada. Então, precisa ter muito diálogo entre quem ensina e com quem está aprendendo. Por quê? Para ir refinando o diálogo, para que quem ensina tenha a segurança de que a informação que eu quis passar, chegou da maneira que eu esperava que ela chegasse, para a pessoa poder compreender e fazer o que ela precisa ser feito, o que ela precisa fazer. Então, esse tipo de trabalho aqui, que eu vou avaliar do Elian, é um trabalho bastante complexo. Só que é um trabalho que envolve muitas variáveis aqui. Envolve variáveis de luz e sombra, de movimento da mão, de coordenação motora para harmonizar os pelos, e não só coordenação, mas também de percepção espacial, que tenha uma coerência na formação do movimento e da harmonia dos pelos. Então, não basta eu apenas olhar aqui o resultado e julgar o resultado pelo resultado. Eu tenho que olhar o resultado, mas entender o processo, em que nível que ele está desse processo, em que ponto ele está desse caminho, para que eu possa fazer uma avaliação que chegue nele da maneira como eu gostaria que chegasse. Não adianta só eu chegar aqui e falar, esse olho aqui poderia ser feito de outra maneira, esse olho aqui tá, ok. Uma coisa que eu percebo é que
as luzes, os espaços de luz, desde os mais evidentes até os mais sutis, como esse acima da sobrancelha, por exemplo, como esse acima do bigode, como esse aqui na parte de baixo da boca, todas essas partes aqui estão colocadas no lugar certo. Só que a execução do sombreamento, em alguns momentos, passou dos limites. O que eu quero dizer com passou dos limites? Ficou escuro demais. Ah, mas acabou de fazer. Não, eu sei, eu entendo, mas eu não estou analisando somente por esse trabalho aqui e agora. Eu estou analisando, inclusive, como que ele vai ficar cicatrizado, sabe? Como que essas partes aqui, ó, tão levinhas aqui, ó, tão suave, como que isso vai ficar, entende? Então, por exemplo, aqui, ó, essa parte aqui, ela tá bem esfumadinha, tá bem sombreada. Aqui, eu já tenho um recorte mais seco. Só que, em alguns momentos, não fica muito legal esse corte seco. Por quê? Porque aqui é uma luz rebatida. Então, se essa luz aqui, ó, ela é rebatida, o que é uma luz rebatida? Ó, a luz principal está vindo daqui. Essa luz está vindo aqui. Essa mesma luz que está batendo no rosto, ela está batendo na parede e está refletindo aqui, ó. Ok? Então, isso aqui é uma luz rebatida, porque o ponto de luz ele está vindo daqui, ok? Então, se a gente for analisar o realismo pelo realismo, a gente vai entender o seguinte: essa luz do nariz, ela não poderia ficar tão no centro, nem essa luz poderia ficar tão aqui, ó, porque ó, essa luz e essa não estão batendo, tá vendo? Uma tá vindo numa direção, outra tá vindo em outra direção. Porém, nenhuma delas faz sentido considerando por essa luz que está vindo de cá. Porque se a luz está vindo de cá, essa luz aqui, ela deveria estar mais aqui. E essa, mais aqui. Ok? Esse branco do olho é muito perigoso fazer, porque acaba deixando muito seco a transição da íris para o branco, tá? Então tem que tomar muito cuidado na hora de fazer. Ó, a sobrancelha aqui eu achei que ficou com um movimento bem legal aqui, ó, essa parte aqui subindo, tá legal. Poderia ter feito alguns pelinhos descendo também para poder ficar um pouco mais grossa, porque se ela fica muito fininha assim, fica muito feminina. Aqui, a pupila, se eu imaginar ele redondo, ó. Então, ó, percebe que a pupila, ela não está no meio, ela teria que estar mais aqui embaixo. E outra coisa, os términos, você não pode deixar tão aparente. Você tem que deixar eles meio esfumado, meio disfarçadão. Então, ó, é melhor eles ficar disfarçadão. Ó como já muda o olho, tá vendo? Percebe a diferença no olho? Esse cortezinho, você tinha que deixar um pouquinho de luz em volta dele, assim, ó. Porque daí, se você deixa a luz, dá a impressão de volume na cicatriz, tá vendo? E essas partes aqui de luz rebatida, também não é legal você deixar tão seco. É legal você deixar meio esfumado. Sim, não é porque é luz que precisa ficar branco. Nem toda luz no desenho ela pode ficar muito branca, tá? Então, ó, tirar um pouco essa luz aqui. Ó. Essa luz aqui também, ó, de repente deixar um pouquinho menos, porque todo esse lado do rosto dele está mais escuro. Essa luz aqui do nariz, ó, deixar também, ó, ela concentrada mais na esquerda. Ó, essas luzes, ó, o lábio, ele nunca pode terminar seco assim, ó, ele sempre tem que ter um degradezinho. O realismo nunca termina seco, nunca, nunca, mesmo que seja, a não ser que seja a boca com delineado, sei lá, alguma coisa assim, aí tudo bem, mas na maioria das vezes não, tá? Ó, aqui, por exemplo, ó, na mão, você deixou aparentando contornos, tá vendo? Esses contornos aqui, eles têm que desaparecer com sombra. Então, você joga sombra por trás aqui da mão, ó, os contornos desaparecem, tá vendo? Essa luz toda aqui, ó. Tinha que ter um pouco mais de sombra aqui, ó. Porque dependendo do jeito que você deixa a pele, nem precisa muito de branco, tá? Ó, deixa a transição. Aqui, ó, os fios de cabelo também. Fio de cabelo aqui, ó. Tem que ir entrando assim, ó.
esses espaços do cabelo. E você tem que pensar o seguinte, esse lado direito aqui, ó, ele tem que ter mais sombra. Outra coisa também, ó, esse término aqui, ó, seco. Eu já vi muito isso em convenção de tatuagem. Não é legal, cara. Não é legal. Isso aqui você tem que meter um degradê aqui muito suave, sabe? Muito suave mesmo aqui, ó. Deixar um degradê bem suave. Mas entende? Não terminar seco assim, ó. Terminar sempre mais suave. Suave mesmo. Sumindo.